Boa noite, senhoras e senhores presentes. Estamos iniciando a sessão 3.365 de 2 de abril de 2019. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito ao vereador André que faça a leitura do texto bíblico. Obrigado, senhora presidente. Boa noite. Salmo 81. Levanta-se Deus na Assembleia Divina, entre os deuses profere seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre, livrai o oprimido e o necessitado, tirai-o das garras dos ímpios. Votação da ata da sessão anterior. Ata de número 3.364 de 2019. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Quem estiver a favor da aprovação, permaneça como está. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Ricardo Antonello, que faça a leitura das matérias que deram entrada na casa. Indicação 56/2019. A Gerência de Trânsito deve instalar redutor de velocidade apropriado, preferencialmente travessia elevada, na Avenida 15 de Novembro, em frente ao edifício Itamaraty número 10. Justificativo. Muitos cidadãos joaçabenses estão reclamando sobre a falta de redutor de velocidade no local, devido ao grande tráfego de pedestres na região e a alta velocidade em que os carros transitam na área. Assina José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Indicação 61/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições e prerrogativas regimentais, solicita que a população indígena do município seja transferida para o local apropriado. Justificativa: diversos munícipes estão incomodados com a presença indígena em locais não apropriados para dormir, para tomar banho e etc. Assina José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Indicação 62/2019. Sugere-se que o Executivo proceda à pavimentação asfáltica na rua Teófilo Camp, no bairro Anzolim, neste município. Justificativa: a pavimentação asfáltica da rua Teófilo Camp tem sido uma solicitação frequente dos moradores do bairro. Assina Francisco Lopes, vereador MDB, Almir Pastore, vereador PSDB e André Dalcenter, vereador PSDB. Indicação 65/2019. A Secretaria de Infraestrutura e Agricultura para que proceda a limpeza e roçada no bairro Cruzeiro do Sul. Justificativa: passando pelo bairro é visível que o mesmo necessita de manutenção em algumas vias, calçadas e ainda roçado em alguns trechos, como que se constata inclusive por moradores. Assina Diego Bairros, vereador PSD. Indicação 66/2019. A Secretaria de Infraestrutura e Agricultura para que proceda a manutenção da estrada que liga a linha Quioca à linha Pato Roxo, até a divisa com Lacerdópolis. Justificativa será dada em plenário. Assina Diego Bairros, vereador PSD. Indicação 67/2019. A Secretaria de Infraestrutura e Agricultura para que proceda a manutenção da rua César e Silva, bairro Santa Teresa. Justificativa: moradores e pais que diariamente utilizam o local para que possam levar seus filhos à creche reclamam do estado da via. Assina Diego Bairros, vereador PSD. Emenda modificativa número 2 do projeto de lei complementar 425 de 30 de janeiro de 2019.
Assunto: modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 425, de 30 de janeiro de 2019. Projeto de emenda modificativa número 2 ao projeto de lei complementar número 426, de 30 de janeiro de 2019. Assunto: modifica o anexo 1º do projeto de lei complementar número 426, de 30 de janeiro de 2019. São essas matérias do dia. Devolvo a palavra à senhora presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a Cláudia, coordenadora do CIST, Pedro Nogueira, coordenador do Abril Verde, Dr. Erlon Butz, e aos alunos da 4ª fase de Medicina que estão presentes na casa, a todos que estão presentes. No momento da tribuna hoje, a Câmara será utilizada pelo excelentíssimo Dr. Anderson Luiz Correia da Silva, Procurador do Trabalho, sobre as ações relacionadas ao Abril Verde, conforme requerimento 003/2019, aprovado por unanimidade pelos vereadores. Desta forma, convido o excelentíssimo doutor para que faça uso da tribuna. Excelentíssima senhora presidente desta casa, senhora Disneia de Magno, em nome de quem cumprimento a todos os dignos vereadores deste município, todos devidamente uniformizados, isso nos enche de alegria e satisfação. Queremos agradecer a oportunidade por estarmos aqui hoje, por falarmos desse tema tão importante. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento a nossa brilhante combativa CIST, Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Joaçaba. Esse grupo que nos enche de orgulho, grupo muito trabalhador, que tem feito coisas maravilhosas, tem se empenhado ao extremo para fazer desse Abril Verde talvez o melhor da história. Eu não estava aqui nos anos anteriores, mas pelo que eu tenho percebido do trabalho dessa equipe e pela quantidade de eventos que vão ocorrer, posso perceber que esse Abril Verde será marcante na história da nossa cidade. Eu conheci Joaçaba há pouco mais de 2 meses. Eu sou curitibano, mas desde que ingressei na carreira de procurador do trabalho, eu já rodei o Brasil. Fiquei um tempo em Tocantins, fiquei um tempo no Acre, trabalhei como servidor do Ministério Público do Trabalho antes de ser procurador no interior do Paraná. Então conheci a cidade de Joaçaba e estou absolutamente encantado. Os senhores estão de parabéns pela cidade maravilhosa que os senhores representam, né, que essa casa representa. É uma cidade que nos dá alegria e satisfação de morar. Eu estou muito feliz, muito satisfeito de morar em Joaçaba. Todos vocês estão de parabéns pela linda cidade. Mas hoje eu estou aqui não como procurador do trabalho apenas, não como membro do Ministério Público, mas eu estou aqui com a honra de representar a comissão, a CIST, para falar sobre o Abril Verde. O Abril Verde é um mês dedicado a nos lembrarmos de todas as vítimas de acidentes do trabalho, e é um mês que ele não é só do Brasil, ele é um mês em que o mundo está falando sobre isso. O dia 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E é por isso que o mês de abril foi escolhido para ser o Abril Verde. A cor verde foi escolhida porque provavelmente porque o verde é a cor da saúde até nas ciências, né? Quando você vê os formandos de medicina, tem estudantes de medicina que hoje, você entende bem? Tem, né? Então, vocês quando se formarem vão usar a toga com a faixa verde, né? Estou errado? Acho que é, né? Até por isso que o nome do mês é Abril Verde, porque fala de saúde, né? De saúde e segurança do trabalhador. O dia 28 de abril foi escolhido por conta de um acidente de trabalho gravíssimo que ocorreu nos Estados Unidos, que vitimou 78 trabalhadores numa mina no estado da Virgínia, em 1969. Por conta disso, essa data foi escolhida para então servir de memória para todos aqueles que
sofrem acidentes e que perdem as suas vidas trabalhando. Nós estávamos ontem na Câmara Municipal de Evaldo Oeste e falávamos que o trabalho é algo que deve dignificar o ser humano, deve dignificar o trabalhador e a trabalhadora. E é inconcebível que uma pessoa se machuque ou perca a sua vida trabalhando. É um contrassenso. O trabalho deve ser algo que nos traz satisfação, que nos traz o sustento diário para nós e para nossas famílias, e é inconcebível que esse mesmo trabalho seja a causa de nos machucarmos, que seja a causa de o trabalhador perder a sua vida. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que existe essa comissão, é por isso que estamos usando verde. Eu estou só de gravata mesmo, também estou de verde. É por isso que estamos usando verde, é por isso que estamos aqui para nos lembrar dessa verde, é por isso que a nossa equipe, a nossa comissão se empenhou tanto para fazer mais de 40 atividades durante o mês de abril, nos 3 municípios da nossa região, para nos lembrar e trazer a conscientização a todos nós e à sociedade como um todo sobre as vítimas dos acidentes de trabalho. E a nossa proposta não é apenas fazer menção às pessoas que morreram, não é apenas fazer menção às pessoas que se machucaram trabalhando, mas é principalmente, acima de tudo, promover práticas para que acidentes não mais ocorram. Porque nós estamos acostumados a ouvir que pessoas se acidentam enquanto trabalham e isso acaba se tornando algo comum. E não é comum. E não deve ser comum. E é por isso que nós somos tão chatos, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente chega na cidade, as pessoas não sabem direito quem você é, o que você faz da vida e tal, você conhece as pessoas, e as pessoas perguntam o que você faz, eu explico, eu sou procurador do trabalho, as pessoas nem sabem direito o que é um procurador do trabalho, né? E aí eu expliquei para a pessoa o que faz um procurador do trabalho, e a pessoa me falou assim, nossa, mas que trabalho difícil, né? Você tem que ficar cobrando, né, o cumprimento da lei das pessoas, das empresas, aplicando multa, fiscalizando, que coisa chata, né? Eu fiquei assim, eu não acho nada chato o que eu faço. Eu tenho a maior satisfação de ter a profissão que tenho, de procurador do trabalho. Foi muito difícil chegar até aqui, porque o meu trabalho não é ser chato apenas. O meu trabalho não é só ficar cobrando multa de empresa que descumpre a legislação. Eu estava falando ontem ainda na Câmara Geral. O meu trabalho, o trabalho de todos aqueles que compartilham das mesmas atividades, de atividades similares, é promover saúde, segurança e justiça. Esse é o meu trabalho. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da nossa comissão. Nós não estamos aqui só nos lembrando, que pena, né, as pessoas morreram, que pena, as pessoas se machucaram, mas nós estamos aqui para conscientizar. Não precisa mais pessoas se machucarem. Não precisa mais pessoas morrerem. Se as normas de saúde e segurança do trabalho forem observadas, a chance de um acidente acontecer é mínima. É lógico que sempre existe o fator acaso, né? Às vezes acontece, o acidente está tudo certo e o acidente acontece, infelizmente, né? Não tem como. Mas se as normas forem cumpridas, se cada um fizer a sua parte e observar a legislação e cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, dificilmente o acidente vai acontecer. E se acontecer o acidente, dificilmente o trabalhador vai perder sua vida. Porque os equipamentos de proteção coletivos e individuais e as medidas adotadas pelos trabalhadores e pelos empregadores não permitirão que aquele trabalhador se machuque de tal modo que perca a sua vida. Esse Abril Verde ele é especial para todos nós, brasileiros, principalmente porque nós estamos aí vivendo uma ressaca do maior acidente de trabalho do Brasil de todos os tempos. Nós estamos falando, vocês com certeza devem saber, nós estamos falando do absurdo acidente que aconteceu em Brumadinho, com aquela barragem que rompeu e matou mais de 300 pessoas. Quando isso acontece, nós ficamos chocados, a imprensa só falava disso, as pessoas só falavam disso, todo mundo só falava disso, todo mundo pensava nisso. E as pessoas perguntavam, como é que isso pode acontecer? Como é que a empresa permitiu que isso acontecesse? Como é que as fiscais não perceberam que isso estava acontecendo? Como é que o poder público permitiu que isso viesse a acontecer?
Porque isso não choca, né? Como é que mais de 300 pessoas morrem num acidente de trabalho por conta de uma negligência, uma barragem daquelas proporções romper e varrer da face da terra mais de 300 pessoas? A gente não consegue entender como isso pode acontecer. Mas tão chocante quanto morrerem 300 pessoas de uma vez só é a morte das milhares de pessoas que às vezes a gente nem percebe, porque morrem aos poucos, né? Morre um aqui, morre outro ali, morre mais 2 aqui, 3 ali, e você soma todo mundo, dá muito mais de 300 pessoas, mas aí não traz aquele choque das 300 pessoas que morreram de uma vez. Eu não estou diminuindo a importância e o impacto do acidente de Brumadinho na sociedade, mas eu estou dizendo que deve causar a mesma comoção em todos nós, as milhares de vidas que já foram perdidas de forma parcelada. É que nem comprar alguma coisa à vista e comprar a prazo. Às vezes você compra à vista, aquilo dói no seu bolso, você fala, nossa, quanto dinheiro eu gastei nisso, mas se você parcela em 10 vezes, às vezes você não sente. Mas o dinheiro que você gastou é o mesmo. Então pouco importa se morreram 300 de uma vez, ou se morreram 300 de pouquinho em pouquinho, o estrago é o mesmo, a tragédia é a mesma. Nós não podemos nos acostumar com isso. E é por isso que toda vez que eu instauro um inquérito civil para investigar uma empresa que não cumpre a legislação de saúde e segurança do trabalho, toda vez que um auditor fiscal do trabalho lavra um auto de infração em face de uma empresa que descumpre a legislação de segurança e saúde do trabalho, toda vez que o sindicato vai na empresa para fiscalizar as máquinas ou as obras, ou seja lá o que for, e constata o descumprimento de normas de segurança e conta para nós, do Ministério Público do Trabalho, é por isso que quando nós estamos fazendo isso, nós não fazemos isso por prazer. Eu sempre digo para as empresas que fazem audiência comigo, seja na vara do trabalho, seja na procuradoria, eu sempre falo assim, olha, eu não tenho nenhum prazer em cobrar multa. Eu não tenho nenhum prazer em constatar que você está descumprindo normas para eu ajuizar uma ação e cobrar um valor de você. Eu não tenho nenhum prazer disso. O meu prazer é fiscalizar e constatar, puxa, essa empresa está cumprindo a legislação. O meu prazer é instaurar um inquérito e meses depois arquivar o inquérito, porque percebi que a empresa não está descumprindo a legislação. Então eu tenho 10 vezes mais prazer em arquivar o inquérito, porque a empresa está cumprindo a legislação, do que ajuizar uma ação civil pública, porque a empresa está descumprindo. Eu não tenho nenhum prazer em ajuizar uma ação civil pública, porque a empresa está descumprindo. Eu não tenho nenhum prazer em executar uma multa, porque a empresa está descumprindo a legislação de saúde e segurança do trabalho. Nenhum prazer, zero. O meu prazer é ver que a legislação está sendo cumprida e que os trabalhadores estão trabalhando com segurança. Com segurança. E essa conscientização, ela só vai acontecer se todos nós nos engajarmos nisso. E aquela história, quando acontece, por exemplo, um acidente aéreo, cai um avião no Brasil, caiu um avião no Brasil, todo mundo fica com um nível de atenção lá em cima. Lembra quando caiu o avião da Chapecoense, aqui pertinho, né? Eu estava lá no Acre, né, quando caiu o avião, vocês estavam aqui do lado, né, de Chapecó. Foi aquela comoção, né? Eu sempre que entrava no avião, e naquela época eu estava andando muito de avião, porque quem mora no norte do país anda muito de avião. Toda vez que eu entrava no avião, eu perguntava para a moça que estava na porta, vocês abasteceram? Vocês encheram o tanque? Porque todo mundo fica com o nível de atenção lá em cima. Mas aí passa um tempo, o nível de atenção vai caindo. Infelizmente. Então a gente não precisa esperar o próximo acidente acontecer para a gente elevar os níveis de atenção novamente. Nós precisamos deixar os níveis de atenção elevados sempre. Nós não precisamos ficar dependendo do próximo acidente para elevar os níveis de atenção. É para isso que serve o Abril Verde. O Abril Verde é um mês do ano todinho dedicado para elevar o nosso nível de atenção sem precisar do acidente. Nós não precisamos de acontecer um Brumadinho aqui na região de Joaçaba para que a gente fique com os níveis de atenção elevados. Nós podemos ficar com os níveis de atenção elevados agora, já, sem acidente. Porque isso é o nosso dever. É dever dos trabalhadores, é dever dos patrões, é dever dos órgãos públicos, é dever de toda a sociedade contribuir para que haja segurança no trabalho. Como é que o cidadão comum pode fazer isso? Várias formas. O cidadão comum, trabalhando, ele deve utilizar os equipamentos de proteção
e deve observar as normas de segurança. O cidadão comum, quando observa um descumprimento de uma norma de segurança, que às vezes está na cara, tem que fazer a denúncia, tem que contar para nós, tem que contar para o sindicato, tem que contar para mim, tem que contar. Se a denúncia não chega para mim, eu não fico sabendo. Então o cidadão comum pode contribuir de várias formas. Esses dias atrás eu estava verificando um inquérito instaurado lá no Procuradoria sobre esse tema, e eu vi que a denúncia que abriu o inquérito foi uma foto de um cidadão comum, que passou na frente de uma obra e viu trabalhadores em cima de um andame, sem absolutamente nenhuma proteção. Tirou a foto, mandou para mim, e eu instaurei o inquérito. E agora eu estou cobrando da empresa que cumpra as normas de segurança. E essa empresa deve cobrar dos trabalhadores que cumpram as normas de segurança. Então não precisa que aquele trabalhador morra para que isso aconteça. O cidadão comum foi lá, tirou a foto, mandou para mim, eu instaurei o inquérito. Estamos resolvendo, sem que ninguém precise se machucar, sem que ninguém precise morrer para isso. Então o mês de abril é para isso. É para todo mundo elevar o nível de atenção e ficar esperto com o tema da saúde e da segurança do trabalho. Fiquei feliz porque aqui um pouquinho antes de começarmos a nossa sessão, eu fiquei sabendo que o município de Joaçaba está instituindo a CIPA. Né? Quem falou? Eu nem entendeu mais. Quem deu a notícia para nós? Jair. Cadê? Cadê? Ótimo. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Instituindo CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Não precisa acontecer um acidente para a gente, nós precisamos de uma CIPA, né? Não, vamos instaurar a CIPA já, vamos formar a CIPA já. Vamos resolver o problema antes que ele aconteça, vamos prevenir o problema. Sensacional, sensacional, estamos de parabéns. Estamos de parabéns. Eu trouxe alguns números de Joaçaba sobre acidente de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, que é o meu órgão, ele tem uma ferramenta maravilhosa de estatística de acidente do trabalho. Se chama Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. Se você for lá na sua ferramenta de busca, leia esse Google e digitar lá Observatório SST, SST de Saúde e Segurança do Trabalho. Observatório SST, é um enter. O primeiro que apareceu lá é o nosso observatório. É uma ferramenta digital que reúne vários bancos de dados públicos oficiais sobre acidentes de trabalho. E aí você pode fazer pesquisa por município, por estado, por tipo de acidente, enfim, você pode fazer diversos tipos de pesquisa. Por enquanto, somente dados até 2017, pelo menos até ontem à tarde. Nós estamos trabalhando para que em breve haja dados também de 2018 na nossa ferramenta. E eu ontem consultei o nosso Observatório de Saúde e Segurança e observei primeiro os números totais. Números do Brasil, primeiro do Brasil. De 2012 a 2017 ocorreram no Brasil 1.293.190 acidentes. 1.200.000 acidentes. Só no ano de 2017, 1.989 mortes por acidente de trabalho. Só no ano de 2017, no Brasil. E em Joaçaba? Em Joaçaba houve, de 2012 a 2017, 848 casos de auxílio-doença por acidente. Você sabe que o auxílio-doença pode ser auxílio-doença comum e auxílio-doença acidentária. Só auxílio-doença acidentária em Joaçaba, 848. Então você pensa assim, nossa, nem é tanto assim. Mas você quer saber quanto isso representa em dinheiro? Dinheiro que os cofres públicos gastaram com benefício previdenciário em Joaçaba, R$14.163.378. Esse foi o impacto da Previdência, dos benefícios previdenciários por acidente, só em Joaçaba. Não estou nem contando o Erval, não estou contando mais nada, só Joaçaba. Dinheiro público gasto com acidente de trabalho. Eu dizia ontem ainda que é uma pena que às vezes a gente tenha que apelar para os números e para o dinheiro, porque seria suficiente você falar, olha, são pessoas que se machucaram e morreram. Isso já deveria ser suficiente para nos chocar.
mas às vezes não é, infelizmente. Aí você fala do dinheiro. Olha, com esses acidentes, os cofres públicos gastaram mais de 14 milhões de reais só em Joaçaba. Só em Joaçaba. 345.382 dias de trabalho perdido. Só em Joaçaba, de 2012 a 2017. Não é pouca coisa. A boa notícia, que eu já falei ontem também na Erval, é que esses números em Joaçaba estão diminuindo. De 2012 a 2017. Em 2012, houve 181 afastamentos por doença acidentária em Joaçaba. Em 2013, de 181 baixou para 165. Em 2014, 164. E em 2015, houve uma redução significativa para 114. Em 2016, 111. Em 2017, 113. Eu deveria ter trazido aqui, não tive tempo, mas aqui, ó, deixa eu ver esse aqui é o gráfico, com as quantidades. É o último gráfico aqui embaixo, ano por ano. Então, há uma visível diminuição dos acidentes de trabalho de Joaçaba. Eu falei ontem, vou falar aqui de novo, quantas vezes for necessário, que isso é mérito de toda a equipe, né? Todos vocês estão de parabéns pelo trabalho sério que vocês têm desenvolvido em Joaçaba e região, e os números provam que nós estamos no caminho certo. Os acidentes estão diminuindo, mas nós não podemos baixar a guarda e temos que continuar trabalhando para que esses números baixem ainda mais, para que fiquem aqui só os casos mesmo, casos fortuitos, que não tem jeito, foi feito tudo o que era possível e mesmo assim o acidente aconteceu. Infelizmente, a vida é assim, mas aquilo que estiver ao nosso alcance deve ser feito. Temos que continuar fazendo as campanhas, continuar promovendo a divulgação do Abril Verde para a sociedade conhecer. Os empregadores têm que estar cientes da importância do cumprimento da legislação e os empregados da mesma forma. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós contamos com a participação de todos, em especial os novos vereadores de Joaçaba. Nós agradecemos o apoio, a oportunidade e contamos com os senhores para divulgar a nossa campanha, para prestigiar a nossa campanha e promover. Eu quero que os senhores possam falar, assim como eu posso falar da minha profissão, quero que os senhores também possam falar. Qual é o trabalho dos senhores? O meu trabalho é promover saúde, segurança e justiça para todos. Então, quero encerrar minha fala ratificando todos os agradecimentos e os elogios que eu tenho para fazer para todos vocês e dizer que nós temos mais de 40 eventos programados para a nossa região nos próximos dias, até o final do mês de abril, sendo que o nosso evento, que dia que vai ser o seminário mesmo, que eu sempre esqueço? 25 de abril, às 19 horas, na UNOESC. Nós vamos ter um seminário sobre o tema para praticamente encerrar nosso mês ali com chave de ouro. Vai ser o evento mais importante, mais impactante, e nós contamos com a presença, a participação, com o prestígio de todos. Nós distribuímos para os senhores, estão em cima da mesa de vocês, um kit contendo diversas revistinhas com histórias em quadrinho com o tema Saúde e Segurança do Trabalho. Esse aqui é um trabalho do Ministério Público do Trabalho que fala sobre direitos trabalhistas na forma de histórias em quadrinho. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui atinge praticamente a sociedade toda, desde crianças até idosos, né? Se o filho de vocês ler as histórias em quadrinhos dessas revistinhas aqui, ele vai passar a entender de direitos trabalhistas. E no mês de abril, com ênfase nas normas de saúde e segurança. Então, se cada um dos senhores recebeu esse kit, eu peço que os senhores consultem o kit, divulguem e nos ajudem nessa batalha. Além disso, nós distribuímos para os senhores o nosso calendário com todos os eventos que vão acontecer. Ontem começou, dia 1º/4, hoje já houve mais alguns eventos, estamos aqui hoje em um desses eventos da nossa agenda, e nós temos 41 eventos programados para o mês de abril, todos com ênfase no Abril Verde, na saúde e na segurança do trabalhador. Agradeço a oportunidade e estou à disposição aqui de todos para qualquer questão que possa ser levantada. Muito obrigado. Agradeço ao excelentíssimo Dr. Anderson Luiz Correia da Silva pelo uso da tribuna e passo a palavra
para os pronunciamentos dos vereadores. Com a palavra, o vereador André Dalcenter. Obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência, senhores vereadores, nossos assessores, a plateia que hoje está aqui presente, os alunos da quarta fase de Medicina. Uma saudação muito especial ao Procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Anderson. Também muito especial aos meus companheiros de sindicato, dos bancários, o Rodinei, o Ademir, que aqui estão, me corrija se tiver mais alguém, e também os outros presidentes que aqui estão, que eu saiba, estão todos os sindicatos aqui, né? Perdoe se não tiverem. Doutor, muito bom ouvir da sua parte eu vou usar uma expressão meia chula, né, meia popular, essa quebra de gelo do senhor para conosco e principalmente para a população. O senhor vir aqui declarar qual é o seu principal objetivo, porque quando a gente fala de fiscalização, né, de sindicato, ou mesmo da sua profissão que está aliada a nós, que é um grande auxiliar para que a gente possa promover a saúde, no meu caso dos bancários, né, que o senhor tem conhecimento, é uma das principais profissões que deve estar na frente desses números no país, né? Principalmente acometidos de doença do trabalho. Então, muito bom ouvir do senhor, que o senhor veio aqui esclarecer e que a população possa entender, aquele trabalhador mais simples, principalmente aqueles que são autônomos, que não têm conhecimento, que não têm acesso ao sindicato, que estão trabalhando, né, meio que informal, que eles possam ouvir as colocações do senhor. O senhor é um aliado, assim como os sindicatos são aliados dos trabalhadores. Nesse momento que nós estamos vivendo algumas dúvidas, né, até de identificação de algumas autoridades, a gente não sabe bem para que lado que a coisa está indo, né? A gente às vezes até fica com um pouco de medo do que está acontecendo, porque vê assim um certo radicalismo, principalmente contra a justiça do trabalho. Vou verbalizar aqui porque é o que eu percebo, né, doutor? Existe uma corrente que está trabalhando firmemente no país para acabar com a justiça do trabalho. E aí eu deixo esse questionamento para os jovens que aqui estão, que um dia poderão estar como peritos do INSS, né, que poderão ser nossos futuros médicos, né, e que muitas vezes vão lá trabalhar para o governo, que eles possam ser humanos e que possam ver. Nem sei se no tempo deles vai estar assim, né, doutor? Nós vamos trabalhar e vamos lutar para que esteja como está hoje. Essas conquistas de 60, de 70, de 100 anos que foram feitas a duro suor. Eu tenho já 35, não sou referência para ninguém, mas tenho 35, 36 anos só de banco. E desde 20, 21 anos eu já militava com o sindicato. Percebi que o sindicato era muito mais correto do que o meu patrão, que é um banqueiro que eu não conheço e que usurpa milhões e milhões desse país e, infelizmente, a legislação protege ele. No meu caso, eu sou funcionário federal, não posso reclamar hoje da maneira como vem a administração da Caixa, porque nós construímos isso. Nos últimos 30 anos, aqui estão meus colegas de sindicato, da geração que entrou, quando eu entrei, doutor, nós conseguimos transformar, graças à luta dos sindicatos, das federações e dos funcionários, nós transformamos a Caixa Econômica no melhor banco, hoje é referência mundial. Que o senhor tem conhecimento do que a gente pode fazer para a sociedade, o que a gente faz. Mas eu estou falando do banqueiro privado, que infelizmente usurpa esse país. Eu não tenho pergunta, eu só gostaria de elogiar o senhor. Que bom lhe conhecer, que a gente pode também estar conversando mais com o senhor, né? E também através do sindicato. Só agradecer a sua presença, agradecer a todos os sindicalistas que aqui estão e que nesse momento tão difícil a gente não perca a coragem, não perca a hombridade, né? Não perca a vontade de continuar trabalhando em defesa da vida do trabalhador, né? Da seriedade, das coisas que nós sempre lutamos. E que tomara que esse país ainda, né? Que lá o Congresso Nacional, onde está a chave de tudo, né? Que ainda tenhamos algumas pessoas de bom senso lá que simplesmente não vão trocar os votos, embora eu duvide, mas não vão trocar os votos, né, por cargos, por dinheiro, que a gente sempre viu. A população votou esperando algo diferente.
E isso eu posso dizer com toda a segurança que aconteceu aqui em Cançado. Se acontecia antes, em outras legislaturas, nessa legislatura não existe ninguém que ganha mensalão, não existe ninguém que ganha privilégio particular, ninguém que ganha cargo, ninguém que ganha um centavo para votar em qualquer projeto. Cada um vota conforme a sua consciência, o seu partido e as suas ideias. Desculpa me alongar, senhora presidente, muito obrigado. Tudo de bom para o senhor, para os nossos amigos do sindicato. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero dizer que eu fui bancário da Caixa há 2 anos, né? Fui economiário há 2 anos. Então, conheço bem a realidade da vida, conheço bem. Quero conclamar os nossos colegas sindicalistas, eu tinha esquecido, nós temos vários sindicalistas aqui, né? Não, até temos, né? Precisamos de vocês, viu? Precisamos nos ajudar, né? Mutuamente. O momento que nós estamos vivendo não é fácil, mas juntos nós vamos superar essa fase ruim e uma fase melhor vai chegar. Mas enquanto não passa a fase ruim, precisamos de força, precisamos mostrar. Esse é o momento de mostrarmos para a sociedade, para os trabalhadores, a nossa importância. Estou me incluindo nisso. Eu preciso mostrar à sociedade a importância do Ministério Público do Trabalho. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Me expondo. Preciso mostrar para a sociedade para que eu sirvo. E o mesmo eu digo em relação aos sindicatos. Os sindicatos precisam mostrar para a sociedade para que eles servem. Porque existe um pensamento, um lugar comum na sociedade de que o sindicato não presta, que o sindicato é isso, o sindicato é aquilo. Nós temos o papel de provar o contrário é de vocês, sindicalistas. Nós precisamos mostrar o nosso valor para a sociedade. A sociedade tem que nos valorizar por aquilo que nós somos e aquilo que nós mostramos, a nossa utilidade. Senhor presidente, questão de ordem apenas, devido ao compromisso, às 19 horas, eu gostaria de pedir para a senhora me liberar. Eu fico até às 19, tá? Obrigado. Com a palavra, o vereador Diego Bairros. Senhora presidente, demais senhores vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela imprensa em geral, pela internet, gostaria de cumprimentá-los. Em nome do Pedro, que tem encampado sempre esses trabalhos que são relacionados ao Rio Verde, gostaria de cumprimentar todas as lideranças sindicais, gostaria de cumprimentar as companheiras de profissão, a Cláudia e a Marisa, que estão aqui. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Erwin e todos os seus alunos da 4ª fase de Medicina, o Valmor, representante da Secretaria Municipal de Saúde, e de forma especial o Dr. Anderson. E Dr. Anderson, eu sempre fui um entusiasta, até sempre parabenizando o Sérgio, que foi o vereador, que foi o propositor, enfim, que deu todo o início. Eu gostaria de fazer duas simples perguntas, até por uma questão de curiosidade, né? O senhor falava antes em relação ao Brumadinho. Qual seria, a primeira pergunta então seria, qual seria o papel do Ministério Público do Trabalho após o acontecimento da tragédia? De que forma o Ministério Público ele pôde atuar para que a gente também possa aprender um pouco em relação à atuação do Ministério Público? Antes da tragédia, a atuação era preventiva e existiam, inclusive, ações ajuizadas já contra a empresa para que adotasse medidas eficazes para proteger os trabalhadores. Infelizmente não deu tempo, né? Infelizmente. Depois que a tragédia aconteceu, a ênfase é dupla, na verdade. A primeira, que isso não volte a acontecer, e a segunda, para que haja justa indenização, tanto para as famílias quanto para a sociedade. Existe o dano causado às famílias daqueles que morreram e existe o dano à sociedade. O Ministério Público do Trabalho se concentra ainda mais especificamente no segundo, que é o dano à sociedade. Porque o dano às famílias, querendo ou não, existem os advogados, até os sindicatos que atuam e o Ministério Público atua em paralelo. Mas o dano à sociedade cabe ao Ministério Público do Trabalho. Então as ações já foram ajuizadas pelos membros do Ministério Público lá em Minas Gerais, para cobrar da empresa as indenizações cabíveis
para indenizar a sociedade pelos danos que foram causados, né? Que é mais do que reconstruir a cidade, mais do que reconstruir as casas, mais do que isso, é indenizar a sociedade mesmo. Pagar um valor para que aquele valor seja investido na sociedade que foi afetada por aquele desastre e os danos possam ser minimizados. E além disso, o Ministério do Trabalho estava participando ativamente, por meio dos colegas lá de Minas, das negociações com a empresa para que essas travas impostas pela reforma trabalhista de 2017 não sejam aplicadas, porque uma das coisas mais absurdas que foram feitas com a reforma trabalhista em 2017 foi a limitação do dano moral em virtude de acidente de trabalho que resulte em morte. Antes da reforma não havia limite de valor. O valor era arbitrado de acordo com um critério de justiça do magistrado, né, limitado pelo pedido da família, etc. E tal. A reforma impôs uma limitação. Então, a mesma onda de lama que veio varrendo Brumadinho, que matou o trabalhador, e do lado do trabalhador matou uma pessoa comum, a família da pessoa comum não tem limitação nenhuma para receber a indenização. E a família do trabalhador tem uma limitação de 50 salários mínimos. Um absurdo, né? Uma coisa assim, uma insanidade. Eu não tenho palavras para dizer o como isso é injusto. E permita-me usar a expressão chula, isso é ridículo. Ridículo. Por que a família do trabalhador vale menos que a família do cidadão comum que não estava trabalhando para Vale? Isso é um absurdo. Então o Ministério do Trabalho tem uma atuação firme também para denunciar, e nós temos feito isso desde 2017, desde que começaram a falar em reforma trabalhista, para denunciar essa situação absurda dessa limitação imposta pela reforma trabalhista em 2017. Isso não pode acontecer. E, infelizmente, morreram essas 300 pessoas, mas que pelo menos a morte dessas 300 pessoas sirva para mostrar para a sociedade como essa reforma foi cruel com o trabalhador. Isso infelizmente, precisaram morrer 300 pessoas para que as pessoas percebessem isso, né? Mas, enfim, como você perguntou o papel do BPT, o BPT está trabalhando nesse sentido também. Senhora Presidente, se me permite mais um questionamento. Em relação à média, aqui como o senhor está há poucos meses, claro que o senhor está se adaptando, enfim, à região e também às ocorrências. Mas como o senhor que já andou em várias áreas do país, vê na média como as empresas daqui se comportam em relação à legislação? Obedecem, a média não obedece, como elas se comportam em relação à legislação? Estou aqui só 2 meses, então é difícil fazer esse diagnóstico, né? Vou fazer um diagnóstico muito superficial. Os empregadores da região de Joaçaba, assim como no resto do país, tem os bons e os maus empregadores, né? Não tem aqueles que cumprem a legislação, que a gente notifica, eles prontamente atendem a notificação, não, vamos corrigir, já corrigimos. E tem aqueles que insistem em não cumprir a legislação. Mas eu tive alguns casos em que eu já peguei o bonde andando, mas pude perceber pelo histórico do inquérito que as empresas estão se adequando, estão evoluindo, outras nem tanto. Mas é um diagnóstico muito difícil mesmo, porque é muito pontual, caso a caso. Agradeço as respostas, devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Francisco Moreira Lopes. Presidente Disney, vamos saudar os colegas vereadores, saudar os sindicalistas aqui, o presidente da Agricultura, o nosso amigo Dileto Paganini, o Pedrinho como presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, nosso amigo Jorge também representando. Seus nomes saudar todos os funcionários da Prefeitura Municipal, também o nosso amigo Pedro aí, que tem essa caminhada, né? A minha saudação ao Dr. Erlo aqui com a 4ª fase de medicina, muito interessante sempre a vinda dos senhores e dos jovens estudantes aqui, muito importante. Também saudar o nosso representante da Polícia Militar, o meu xará Francisco, obrigado também pela presença. E saudar todas as pessoas que fazem presente esta noite, nos acompanham através dos meios de comunicação. Na verdade, eu tenho mais aqui a agradecer, doutora Anderson, obrigado também pela sua presença aí. Acho que é importante os esclarecimentos para a nossa sociedade, como o senhor mesmo citou aqui. E muitas vezes as pessoas não sabem, na verdade, o que é a função do procurador. Então, é muito interessante isso, os esclarecimentos, e parabenizar o senhor pelo envolvimento que está tendo nesse quesito.
Acho que ninguém gosta de punir e ninguém gosta de ser punido, né? Mas as leis estão aí, as pessoas têm que, na verdade, seguir as regras para que isso não ocorra, né? Então nós sabemos que hoje, infelizmente, o Brasil é um outro Brasil, em que pese nós temos inúmeros e tantos problemas, mas há alguns anos atrás foi muito pior. Então hoje as pessoas, de certa forma, ainda que ainda a justiça, que ela seja lenta, mas ainda ela existe. Antigamente era tudo meio situação bem precária, para se falar com o procurador era difícil, muito mais difícil você falar com o desembargador e por aí afora, né? Hoje existem os problemas mais de outras situações de corrupção, que não vale a pena a gente ficar aqui falando no momento. Parabenizar, Pedro, pelo belíssimo trabalho que você está realizando aí. Isso é fundamental. Nenhum trabalhador gosta de ter um acidente. Então a prevenção sempre é o melhor remédio. Isso vale para a saúde da gente, inclusive, né? E os jovens da medicina sabem disso. E é muito interessante a prevenção. É um trabalho que está sendo realizado em conjunto, esse é maravilhoso, e que isso permaneça, né? Eu acho que não só no Abril Verde, mas que todos os meses, que todos os anos, todos os momentos as pessoas possam refletir sobre isso para que não ocorram acidentes, né? A gente sabe que quem que gostaria de ficar assim, parado, sem poder trabalhar? Outros perdem a vida, né? As famílias perdem o ente querido. Então realmente é uma situação complicada, mas eu não tenho nenhum questionamento, apenas parabenizá-los, né? E que continue. Eu, quanto vereador aqui, estarei sempre à disposição para que nós possamos debater os assuntos e também divulgar junto à nossa sociedade de Joçabense. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Com a palavra o vereador Ricardo Antonello. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentar o doutor Anderson, em seu nome, a todos da equipe, né, que tem feito esse evento maravilhoso do Abril Verde. Como foi brilhantemente, o doutor explanou mais de 40 eventos durante o mês para trazer essa conscientização tão importante. Cumprimentar aqui também o Pedrinho, né, presidente do Sindicato dos Servidores. Estamos aqui também o Jorge Direto, todos, né, o Pedro também aqui do Sindicato da Construção Civil. Parabenizar pelo trabalho. O Pedro recentemente esteve na Câmara apresentando o trabalho dele e as estatísticas, né, que mostram a redução dos acidentes de trabalho. Isso que é fundamental, né? Eu lembro que, enfim, na apresentação do Pedro, eu fiquei assim, emocionado com a queda vertiginosa dos acidentes, né, que são vidas salvas, e a gente sabe que esse tipo de campanha, como o doutor muito bem coloca, para mantermos todos alertas, mantermos todos atentos, é fundamental. Até porque no Brasil nós temos, desde a condição que o vereador André comentava antes aqui, de grandes bancos, grandes corporações que têm toda a estrutura para poder fazer tudo o necessário para proteger o seu trabalhador, está aqui o vereador André. Mas num país com milhões de desempregados, nós temos também aquelas pessoas que empreendem, inclusive por necessidade, né? Temos até a figura do microempreendedor individual, mas que pode contratar até mais um trabalhador na sua microempresa, né? Pequenas e médias empresas empregam hoje, pequenas e médias empresas empregam mais da metade dos brasileiros, né? Então, é fundamental que essa informação chegue, porque essas pequenas empresas, que não têm, obviamente, condições de ter uma CIPA, às vezes nem sabem, né? O empreendedor nem sabe o que é uma CIPA, né? Exato, mas deve cumprir e deve estar atento à legislação, assim como uma empresa grande, porque não tinha a responsabilidade do empregador. Então, é importante levar essas informações e, como foi comentado aqui, reforçar cada vez o Abril Verde tem que ser maior, porque isso salva vidas, né? E a informação hoje nesse tipo de situação é tudo, né? Coisas simples, até para evitar o que eu comentava com o Pedro, né? O doutor estava ao lado ali no início da sessão. A minha área de trabalho é na área de visão computacional, inteligência artificial, acompanho, enfim, o que está acontecendo aí no mundo, né, nessa questão de tecnologia como professor e pesquisador, e a gente percebe que, assim, primeiro, na questão do trabalho, o ser humano é falho por natureza, né? O ser humano não é uma máquina, obviamente, então ele vai esquecer eventualmente, ele vai cometer erros, ele vai cometer equívocos, enganos, e hoje eu acredito muito aquilo que comentávamos no início, que a tecnologia pode auxiliar nesse processo, né? Então hoje nós temos sistemas tecnológicos cada vez mais sofisticados para poder prevenir esses acidentes. Vou dar um exemplo básico aqui, que já tem empresas na região, e é um dos projetos que tem uma empresa numa das incubadoras da região trabalhando,
que é um sistema que vai prevenir, por exemplo, um motorista de caminhão de dormir no volante. Assim que ele tiver uma condição de quase sono, com câmeras e sensores, os sistemas vai avisar, vai com sinais sonoros, vibração no banco, vai acordar o motorista e gerar um log, uma estatística para avisar, inclusive, o empregador de que, olha, você precisa estar mais atento, ou verifica os horários de trabalho desse trabalhador, de repente ele está com um horário que não é adequado para ele, ou troca de rota, enfim, né? Então, esses sistemas tecnológicos já estão também salvando vidas, e eu acredito muito que a tecnologia vai cada vez fazer com que reduza mais essa taxa de acidentes. Mas, é claro, isso só vai funcionar se a gente investir nesse tipo de sistema, se a gente conseguir manter esses eventos maravilhosos como a Abril Verde, para cada vez mais conscientizar as pessoas, né, a inclusive usar a tecnologia. Então, assim, parabéns, fantástico o que vocês têm feito e o que estão fazendo. Muito obrigado pela camiseta, né? Vamos usar e fazer a propaganda durante o mês de abril aí, com toda certeza. Parabéns. Com a palavra o vereador Sérgio Favreto. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, ao doutor Anderson, procurador do Ministério Público do Trabalho, ao Pedro Nogueira, coordenador do Abril Verde, a doutora Cláudia, coordenadora da Assiste, a todos os sindicalistas, aos estudantes, com o senhor professor de Medicina, o Hélio. Então, no início de 2017, nós fomos procurados por representantes da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Assiste, visando criar uma lei que tornasse o mês de abril um período de reflexão e conscientização sobre os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E de pronto nós compreendemos a importância desta lei e propusemos ao Legislativo o projeto de lei número 3 de 2017, que contou com a aprovação unânime dos nobres vereadores, sendo em seguida sancionado pelo prefeito, transformando-se na Lei 5.076, de 6 de abril de 2017, a qual instituiu a campanha de prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, no âmbito do município de Joaçaba. E há pouco, ouvindo a fala do senhor procurador do Ministério Público do Trabalho e acompanhando o calendário das atividades previstas para o mês de abril deste ano, confessamos profunda satisfação com os rumos que esta campanha tomou. A Assiste de Joaçaba hoje está servindo de exemplo para os demais municípios, extrapolando as suas fronteiras e produzindo atividades também em Evaldo Oeste e Luzerna, e contando com a parceria também de diversas entidades que abraçaram esta causa tão importante para os trabalhadores e também aos empregadores. E não há remédio melhor do que a prevenção, e vemos os resultados se mostram positivos. Doutor Anderson, o senhor é bem-vindo à nossa Joaçaba e parabéns a todos os envolvidos nesta campanha do Abril Verde. Obrigado, devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Luiz Bastos. Cumprimentar o presidente da Casa, o vereador Luiz Neves, em nome de todos os vereadores, fazer um cumprimento especial ao Ederson Luiz Correia da Silva, que está essa noite ocupando o púlpito da casa. Fazer um cumprimento para os sindicalistas, Sindicato do Comércio, Sindicato dos Funcionários Públicos, Sindicato do Bancário, Sindicato da Construção Civil, em nome de Pedro Nogueira, que teve há pouco tempo na casa, fez uma excelente explanação aí na área de segurança. Sindicato da Agricultura também, que se faz presente essa noite, fazer um cumprimento aos alunos da quarta fase da Medicina, cumprimentar o Dr. Everton, cumprimentar o Valmor, né, que é diretor de saúde, cumprimentar todos os alunos que estão nós fazendo essa visita. O doutor é meu médico lá em cima da Cidade Alta, né? Eu quero só fazer uma pequena pergunta. O funcionário que ele vai iniciar o trabalho, ele só tem a periodicidade a partir quando ele bate o cartão que inicia o trabalho, ou desde que saia de casa e até retornar a casa, ele tem o acidente, ele é considerado um acidente de trabalho nesse trajeto, ou é só quando ele está trabalhando?
o acidente que acontece no caminho da residência do trabalhador até o trabalho e vice-versa, ele é considerado um acidente de percurso e é equiparado ao acidente de trabalho. Então, ele recebe benefício, pode receber o benefício previdenciário acidentário se ele sofreu um acidente no trajeto. E é só importante estabelecer que o grau de risco que o trabalhador está exposto depende de uma análise que deve ser feita por todos aqueles que contratam empregados, ou seja, qualquer empregador deve fazer uma análise de riscos para todas as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e essa análise ela deve estar formalizada num programa, que se chama PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E é o PPRA que vai definir quais são as medidas que devem ser tomadas pela empresa para reduzir esses riscos e quais são os equipamentos de proteção que devem ser fornecidos ao trabalhador. Então, não é assim, eu acho que eu tenho que comprar um óculos, uma bota e um cinto. Não é eu acho, né? É um profissional que tem que fazer análise do risco e formalizar isso num programa e dizer para o patrão, olha, de acordo com a análise que eu fiz, estes são os equipamentos que devem ser adquiridos. Então, o risco ele deve ser avaliado. Né? E, às vezes, o risco pode acontecer antes de bater o cartão, né? Antes de bater o ponto, o empregado vai estar em risco. Quem que vai dizer isso? A análise, o PPRA. Muito obrigado e agradeço a presença de todos. E acredito eu que o Abril Verde e todas as pessoas que abraçaram essa causa, sem dúvida nenhuma, tomou um humor muito grande, né, Pedro? A gente sabe do esforço, principalmente na construção civil. Hoje o risco maior é a construção civil. Não que as outras, o agricultor também tem risco, mas a construção civil é a campeã. Então a gente fica bastante agradecido por ter pessoas preocupadas em debater esse assunto e que tenha sindicatos também envolvidos e que está orientando toda essa camada da população. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Almiro Pastore. Cumprimento o presidente Zné, nossos vereadores, cumprimento o vereador Anderson, cumprimentar o Pedrinho em seu nome, os demais sindicalistas, o doutor Ego, os universitários, o Amor, representando a saúde do município. Procurador Anderson, a força se mostra na presença dos sindicatos. Eu acho que esse trabalho todo em conjunto, ao longo do tempo, ele tem trazido bons resultados. Os demais colegas já têm feito todas as colocações. Eu gostaria só de, a título mais de curiosidade, já que tem se trabalhado no Acre, qual é o comparativo de trabalho lá no Acre, das entidades, dos sindicatos, o resultado com do nosso local aqui? O Acre é um estado muito pouco desenvolvido, então lá tem poucas indústrias e a economia é muito fraca, então eles são muito dependentes do poder público, então tem muito servidor público, muito trabalhador envolvido em empresa terceirizada que presta serviço para o poder público, então o nosso calcanhar de Aquiles lá era o poder público, né? Eu passava mais da metade do meu tempo brigando com prefeitura e estado, porque a economia lá era muito fraca. Então, nós tínhamos poucos acidentes de trabalho lá, mas não por bons motivos, né? Não porque a segurança era boa, mas porque tinha pouco emprego na indústria. Tinha pouca indústria, a construção civil era fraca também, totalmente dependente do poder público. Então, lá eu tinha menos trabalho com isso, mas não porque eles eram grandes cumpridores da legislação, mas porque a economia lá era muito fraca. E aqui, quando eu vim para cá, eu já sabia que aqui a realidade ia ser diferente, porque a economia aqui é mais pujante, né? E ainda bem, né? A economia aqui é forte, né? Aqui tem grandes empresas, aqui tem mais riqueza, mais renda, mais emprego e mais problema também, né? Que é consequência, mais acidente, mais doença ocupacional, e eu tenho mais trabalho aqui do que eu tinha lá. Mas por causa da economia mais fraca do Acre. Isso. Obrigado, Anderson, obrigado também aos sindicalistas e lembrar de que a elaboração do cronograma de eventos, eu acredito que vai trazer bons resultados para o trabalhador. Obrigado, José. Doutor, você tem uns minutinhos para fazer as suas considerações finais.
Eu quero agradecer mais uma vez a todos. A doutora Lisiane acabou de chegar, um prazer novamente. E dizer que estamos juntos, né, nessa batalha. Os meus companheiros insistem, né? Agradecer de novo, né? E reconhecer o trabalho de vocês. Os números, né, são prova de que estamos no caminho certo. E pedir, ratificar mais uma vez a todos os presentes para que prestigiem, né? Aos estudantes de medicina, aqueles que forem se especializar em medicina do trabalho, eu espero que vocês se lembrem desse dia, né? Que vocês tiveram contato com o procurador do trabalho, com todo esse pessoal que trabalha com isso, e façam um bom trabalho. Eu tenho muito contato com médicos do trabalho no meu dia a dia, que desenvolvem, né, que ajudam a desenvolver os programas de saúde e segurança das empresas, e vocês também são importantes, né, nessa dinâmica da saúde do trabalhador. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. A doutora Lisiane, que é uma grande parceira do Abril Verde, né, na nossa cidade. É sempre muito bom ver a casa cheia. Não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia de amanhã, 3 de abril, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.